Muito boa noite! Está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta quarta-feira, dia 17 de abril. Conheça o primeiro protótipo 100% elétrico de Jeep Baja no Brasil. Veja os destaques da última reunião da Câmara Municipal. E carreta tomba na saída de Viçosa. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Aconteceu na última segunda-feira a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Confira agora os destaques. No uso da tribuna, a professora Roseli de Castro falou sobre a participação da Escola Municipal Anita Schecker participarem do projeto Jovens Mineiros Sustentáveis, quando os estudantes tiveram a oportunidade de visitar a usina de triagem de resíduos. A educadora destacou que o trabalho das mulheres na usina impactou as crianças e instigou a sua participação na tribuna para que os cidadãos viçosenses possam valorizar o trabalho realizado na usina, bem como fomentar a adesão deles na causa do meio ambiente na cidade. Segundos, eu sei que a Câmara estorna um valor no final, geralmente estorna, né, um valor para a administração no final do ano, é comum acontecer, e por esse estorno eu queria fazer uma solicitação aqui, né, de encaminhar um valor para melhorar as condições, né, de trabalho dessas pessoas que fazem desempenham esse papel na usina de triagem. Durante a reunião, aconteceu a homenagem ao Sinfup, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viçosa, pelos seus 35 anos de fundação. A homenagem foi solicitada pelo vereador Daniel Cabral e, durante ela, a presidente do Sinfup, Cida Paiva, falou sobre a importância dos filiados para o desenvolvimento das ações do sindicato. O Sinfup, ele hoje, eu falo que antes ninguém sabia do Sinfup. Hoje o Sinfup está aí, todo mundo conhece o Sinfup. E não é por minha causa, não é por causa de Emerson, é por causa dos filiados, das pessoas que acreditam, que compraram a nossa ideia e que está aí na batalha. O sindicato não sou eu, não é Emerson, não é a diretoria do Sinfup. O sindicato são todos os servidores filiados e que nos dá força. Os vereadores discutiram na reunião diversos projetos, dentre eles a proposta 012-2024, de autoria do vereador Gilberto Brandão. O projeto de lei visa a promoção da igualdade de gênero, assegurando que homens e mulheres que estejam desempenhando as mesmas funções e possuam o mesmo nível de qualificação recebam salários iguais. A exigência de garantia da igualdade salarial visa as empresas que contratarem com o poder público municipal. A gente, vamos fazer valer esse projeto e fazer com que o Executivo também faça a sua parte, porque a gente se for olhar a questão de projeto aqui da Câmara aqui, senhor presidente. Conclua, vereador. Eu acho que a gente também, só colocando, só pondo projeto, e o Executivo também não fazer a sua parte, porque depende da sua parte também, né? Nessa segunda-feira também foi deliberada a alteração do horário nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Viçosa. Elas estavam acontecendo a partir das 17 horas e, na próxima segunda-feira, já será realizada a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Viçosa e a Rádio Universitária. Lembrando que a reunião da Câmara acontece toda segunda-feira, a partir das 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Viçosa e Rádio Universitária. Agora vamos para as atualizações sobre a greve. Após a deflagração, o Comando Local de Greve passou a ser responsável por diversas ações a respeito da paralisação. O grupo iniciou suas atividades com uma reunião para discutir sobre as primeiras pautas. Veja como foi o encontro. No início desta semana, aconteceu a primeira reunião do Comando Local de Greve desde a suspensão das aulas. Os professores participantes se reuniram na sede da ASPUV na segunda e terça-feira para discutirem as primeiras questões do grupo, entre elas a elaboração das comissões do comando e a negociação com a reitoria a respeito da suspensão do calendário da pós-graduação. O Comando Local de Greve, após a deflagração da mesma, passa a ser o responsável por todas as ações éticas de divulgação e mobilização.
Desta forma, as principais decisões sobre a paralisação passam por este grupo. Para mais informações a respeito da greve dos professores da rede federal e suas consequências, acompanhe a programação da Rádio Universitária e da TV Viçosa. Marcos Giovanni para Universitário Notícias. Os servidores públicos federais realizaram uma manifestação pela defesa da educação pública em Brasília, e o Sindicato dos Professores e os técnicos administrativos de Viçosa também se fizeram presentes. Os sindicatos dos docentes e dos técnicos administrativos de Viçosa foram para Brasília com a intenção de participar da Marcha pela Educação, uma das atividades organizadas nacionalmente por causa da proposta governamental de zero reajuste no salário dos servidores federais em 2024, além de também lutarem pela revogação do novo ensino médio e por uma maior valorização da educação pública. E os estudantes, como eles ficam durante a paralisação? Para responder isso, no Povo Fala de hoje, nossa equipe foi para a rua conversar com os estudantes sobre os planos deles durante a greve da UFV. Com a adesão à greve por parte dos professores da UFV, a paralisação das atividades educacionais começou nesta segunda-feira, dia 15 de abril. No Povo Fala de hoje, nós viemos saber dos estudantes. Vão continuar em Viçosa durante o período da greve ou já estão pensando em comprar as passagens de volta para casa? Eu vou ficar aqui em Viçosa, porque como eu estou quase terminando a graduação, eu vou fazer estágio e tudo mais. Aí eu vou ter que ficar por aqui mesmo. Com a greve eu vou continuar aqui na cidade, porque eu estou realizando uma pesquisa e eu vou continuar aqui até as aulas retornarem mesmo. Não, eu irei para casa assim essa semana. Eu irei para casa, não tem sentido ficar aqui em Viçosa sem aula, né? Eu vou continuar aqui porque eu faço iniciação científica, né? Aí eu tenho que ficar aqui em Viçosa. Então, ainda estou pensando ainda. Devo continuar aqui mais uns dias, mas ainda não tenho certeza não. Vou continuar. Não, eu vou voltar para casa, não vou ficar não. Já deu também, não tem mais nada para fazer, não tem estágio, né? Não tem nada, então eu vou voltar para casa mesmo. Eu vou continuar até maio, depois eu não sei se vai continuar a greve, aí depende. Exatamente, vai depender tudo do tempo que a greve demorar, né? Que a gente ainda não tem essa certeza. Eu vou estar continuando aí, né? Ficar aqui que é bom, estudar, fazer um estágio, né? Que tem que fazer o certo, né? Eu vou continuar, eu faço estágio, então o estágio não para, né? Então eu vou continuar por aqui por um tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta quinta-feira. A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado na maior parte do estado. No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Minas, Zona da Mata, região metropolitana de Belo Horizonte e no Jequitinhonha, há possibilidade de chuva. Apenas na região central e no norte do estado, o tempo fica mais aberto. Em Viçosa, sol com algumas nuvens e probabilidade de chuvas rápidas durante o dia e a noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Para outras cidades da região, a previsão é a mesma, sol com nuvens e possibilidade de chuva. Em Piranga, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Já em São Geraldo, a mínima vai ser de 20 e a máxima de 27 graus. E em Ervalha, as temperaturas vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. E o Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. O Jeep Baja é um carro off-road testado em várias provas de resistência e velocidade. A equipe UFV Baja Pererecas, da Universidade Federal de Viçosa, inovou no segmento e trouxe o primeiro protótipo de Baja 100% elétrico do Brasil. Veja agora mais detalhes. Os carros movidos a eletricidade têm se popularizado ao redor do mundo nos últimos anos. No Brasil não tem sido diferente. Os veículos elétricos estão cada vez mais frequentes nas ruas de todo o país, mostrando uma crescente, especialmente no mercado de automóveis. Isso porque o motor elétrico é mais limpo para o meio ambiente e ainda tem uma resposta mais rápida que os tradicionais a combustão. O carro elétrico tem um toque instantâneo, principalmente por ser motores diretos acoplados no cubo da roda. E no motor de combustão você tem a transmissão, a rompa cinética e
lá acontecem perdas do sistema. Então, afinal, chega a menos potência que sai do motor nas rodas. A nova onda dos veículos elétricos também chegou nas universidades. A equipe UFV Baja, da Universidade Federal de Viçosa, que sempre trabalhou com veículos off-road movidos a combustão, agora é pioneira em um protótipo 100% elétrico que vai ser desenvolvido para participar de competições da categoria. Esse foi assim, o grande desafio até então da equipe, né? Porque é um projeto completamente diferente, né, do que a gente tem trabalhado ao longo dos anos. Então, nosso protótipo sempre foi a combustão, então esse é o nosso primeiro protótipo elétrico. Então, a parte de engenharia, né, acaba sendo mais complexa, que você tem que casar a parte mecânica com a elétrica, a parte de segurança bem mais complexa também. Então, acho que foi um marco na equipe. A equipe foi uma das 5 escolhidas pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, sigla em inglês SAE, para a criação desse protótipo. O modelo foi mostrado ao público pela primeira vez na etapa nacional da competição de Baja da SAE Brasil, em São José dos Campos. Lá, o veículo participou de provas como a de inspeção técnica de segurança mecânica. Em 2022, eles começaram a convidar algumas equipes, né, a participar do projeto inicial para o Baja Elétrico. Então, para a gente foi eu falando como professor, foi uma alegria muito grande. Os próprios estudantes também ficaram super empolgados. Por esse ser o primeiro no país, o projeto realmente partiu do zero. E a equipe teve que quebrar a cabeça para pensar em como criar esse Baja. A solução foi se basear em algumas inspirações internacionais. Eu acho que a principal dificuldade que a gente teve foi que a gente não tinha nenhuma referência, né? Como ele é o primeiro aqui do Brasil, a gente tinha que procurar referência na gringa, e eu acho que só tem na Índia e nos Estados Unidos. A nossa luz de ré, por exemplo, ela é idêntica à da Índia. É certo dizer que a primeira experiência foi muito proveitosa, mas a UFV Baja já planeja melhorias para o protótipo elétrico, para que o carro possa ser ainda mais testado. Mas a gente está com várias ideias de poder melhorar o protótipo, tanto na parte de suspensão, para poder aguentar o novo peso do carro, né, com questão da bateria, da parte elétrica, essas coisas, e também como a parte do chassi, melhorar o envelope de comportamento do veículo. Desde lá, assim, a gente já voltou discutindo algumas ideias de mudanças em posicionamento de alguns componentes, de cabeamento e entre outras coisas. Parabéns à equipe pelo pioneirismo no segmento. É sempre bom ver Viçosa como protagonista em inovações tecnológicas. Na noite da última segunda-feira, uma carreta tombou na saída de Viçosa para Porto Firme. Seguindo sentido Viçosa, na região da colônia Vaz de Melo, uma carreta com grande quantidade de pedras de granito tombou na noite do último dia 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista perdeu o controle do veículo após realizar uma curva. A carroceria da carreta ficou com as rodas para cima e acabou atingindo uma moto e um carro que estavam próximos. Houve também um derramamento de óleo na pista, que logo foi coberta com serragem pelos bombeiros para evitar derrapagens. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Um poste também foi derrubado no tombamento, mas a equipe da CEMIG compareceu rapidamente no local para evitar outros acidentes. Nessa semana, foi entregue à Prefeitura o prédio da creche Cônego Antônio Mendes, seguindo o projeto de investimento em educação na Prefeitura. Acompanhe. No último dia 15 foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil Cônego Antônio Mendes, construído no distrito de Silvestre, em Viçosa. O projeto visa integrar o total de 200 crianças de 0 a 5 anos de idade à rede municipal de educação. De acordo com a Prefeitura de Viçosa, com a inauguração da creche foi concluído mais um de seus objetivos de investimento em educação, o que faz com que o ensino público seja mais acessível. O secretário de Educação, Marcos Nunes, comemorou a inauguração da creche e a qualidade do projeto. Para tirar da invisibilidade o trabalho de cuidado, é importante a criação de políticas públicas. Lutar pelos direitos trabalhistas é só uma de várias iniciativas que hoje estão em discussão no Congresso Nacional. O que o poder público e a sociedade têm feito para cuidar de quem cuida é o tema da 4ª reportagem da série Valor Invisível, a importância do trabalho de cuidado produzida pela Rede Minas. Eu mesmo me cuido, sozinha. As mulheres também que cuidam dos outros são as que menos cuidam de si mesmas. Sou eu para fazer. Não tem essa pessoa para me ajudar, não tem alguém que eu possa correr. Então eu preciso dar conta. E é só esse cuidado que demanda assim, o seu dia todo. Então é assim um trabalho invisível.
casa vai ficando bem arrumada, as crianças de roupa limpa brincam sossegadas e não falta comida na mesa. A dedicação para deixar tudo em ordem garante o conforto da família, mas deixa uma pergunta. Se essas mulheres estão o tempo todo cuidando dos outros, quem cuida delas? Ninguém, eu mesmo. Só eu mesmo. Tem dia que eu vou e marco um salão, vou no salão, faço o que eu tenho de fazer e volto, mas não é uma coisa assim, essa rotina eu tenho isso pra mim. Eu não tenho esse momento. Geralmente, não sobra muito tempo para isso, não. Desde o ano passado, o debate sobre os caminhos para apoiar quem cuida tem ganhado força. Um dos motivos é a prova do Enem. Cerca de 2,7 milhões de estudantes inscritos precisaram fazer uma redação com o tema Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Assunto que estimulou os alunos a olhar para a própria realidade e refletir sobre o papel do Estado nessa questão. Eu acho que fez o país todo pensar a esse respeito, que não acontece, né? Quem para pensar que 85% do trabalho doméstico é feito por mulheres, né? É um trabalho invisível, é um trabalho que a sociedade brasileira naturaliza. Então, eu acho que ao escolher esse tema, né, mostrou também o papel social, o papel educativo de uma prova como o Enem. Políticas públicas como creches e instituições de longa permanência direcionadas aos idosos, por exemplo, se relacionam com o cuidado, mas ainda são insuficientes para garantir o acesso de todos que precisam. Historicamente, a responsabilidade sobre isso sempre ficou a cargo das mulheres, mas a partir de agora, a intenção é colocar o Estado como protagonista na busca de soluções. A gente está falando do setor público como um todo, deveria ter como obrigação e como meta oferecer possibilidades para que esse cuidado aconteça. E aí a gente está falando desde a ampliação dos horários das creches, o aumento da oferta de vagas das creches, as melhorias de condições desses espaços de cuidado com idosos, por exemplo. Para avançar na construção de uma política pública sobre o cuidado, foi lançada no último ano pelo governo federal uma consulta pública para a construção de um marco conceitual sobre o tema. Toda a sociedade foi convidada a responder a um questionário para ajudar a entender melhor como o trabalho de cuidado ocorre na nossa sociedade e quais são as demandas de quem cuida e de quem recebe cuidados. Em 30 de março do ano passado, de 2023, foi publicado um decreto instituindo um grupo de trabalho interministerial com o objetivo de formular um diagnóstico da organização social dos cuidados do nosso país, ou seja, como que se organiza todos os atores para dar conta dessa necessidade do cuidado, para que quem cuide possa cuidar de uma maneira digna e adequada, em condições saudáveis, né? Mas que ao mesmo tempo também quem precisa receber cuidados, receba um cuidado de qualidade, no tanto que é necessário, para que tenha uma vida digna também e saudável. O resultado final desse trabalho será apresentado no mês de maio deste ano. Além da análise sobre a organização social dos cuidados no país, da identificação das políticas, dos programas e dos serviços ligados ao tema, o objetivo é também estimular estados, municípios e a sociedade em geral a somar esforços nessa luta. Eu acho que primeiro a gente precisa falar sobre isso, né? E aí essa iniciativa aqui da Rede Minas, eu acho que é louvável por conta disso também. Acho que a gente precisa estar falando o tempo inteiro sobre isso, visibilizando e tornando isso um assunto público, né? Tirar de um problema de dentro das casas, porque não é um problema público, então a gente precisa tirar dessa esfera privada e falar, não, isso é um problema de todo mundo. Então falar sobre isso é muito importante. E dar voz para quem está falando sobre isso também, né? E sobretudo para as mulheres que estão na luta todos os dias, enfrentando essa realidade. Outro movimento para a construção de políticas públicas sobre o tema vem da Câmara dos Deputados. Foi criado um grupo de trabalho para reunir projetos que já foram protocolados na casa e possuem relação com o trabalho de cuidado. Já há mais de 150 projetos na Câmara protocolados nos últimos 6 anos a respeito do tema. Muitos são coincidentes, né? Então tem alguns projetos, por exemplo, em que se considera o trabalho do cuidado
contando para a aposentadoria, porque hoje o que existe é uma diferença no tempo entre mulheres e homens, considerando que as mulheres trabalham mais, né, uma dupla jornada, mas não há aquele para as mulheres que muitas vezes precisaram deixar o mercado de trabalho formal para se dedicar ao cuidado, para as mães que dedicam na sua integralidade, né, do tempo praticamente, o cuidado com os filhos, e aí, depois quando se tornam idosas ou quando tem alguma doença, né, precisam do sistema de previdência, não tem esse tempo, esse trabalho contabilizado, então tem muitos projetos sobre isso. Tem uma segunda leva de projetos que diz respeito à regulamentação trabalhista, de ampliação de direitos e de maior regulamentação sobre esse setor. Além de promover o acesso a direitos trabalhistas, essa discussão precisa melhorar a estrutura de serviços públicos voltados ao cuidado e, antes de mais nada, provocar a sociedade para uma transformação cultural. A gente tem um objetivo bem claro: aprovar, entregar para a sociedade projetos e políticas públicas, mas para além disso é sacudir um pouco também a naturalização, sabe? Que se faz de que as mulheres estão fadadas a exercer esse trabalho, não serem reconhecidas, não serem remuneradas, não terem a visibilidade que isso merece. E o Viçosa Notícias dessa quarta-feira termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @TV Vicosa. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!